Recentemente têm circulado informações descontextualizadas sobre mudanças no imposto de importação de painéis solares. A Secretaria de Comunicação da Presidência esclarece que o governo federal ajustou apenas o imposto de importação para células fotovoltaicas, já inseridas em painéis solares montados, incentivando a produção nacional. A mudança na alíquota de importação dos componentes usados na montagem dos painéis foi publicado pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior no Diário Oficial da União no último dia 13 de novembro. A resolução prevê ainda que algumas empresas importadoras de módulos fotovoltaicos ainda conseguirão ter acesso à isenção desta alíquota até o dia 30 de junho de 2025. A energia solar já é a segunda maior fonte do Brasil, com quase 44 gigawatts de capacidade instalada. Em programas como Luz para Todos, mais de 150 mil pessoas na Amazônia Legal já receberam acesso à energia solar. A meta do governo é atender 900 mil pessoas até 2026. Moradores de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, relataram o recebimento de mensagens fraudulentas por SMS e WhatsApp, alertando sobre supostas suspensões ou cassações de carteiras nacionais de habilitação, a CNH. Essas mensagens incluem links que direcionam os usuários a páginas falsas, simulando o sistema gov.br. O objetivo dos golpistas é roubar dados pessoais e financeiros das vítimas. Um motorista local que preferiu não se identificar contou que recebeu um SMS informando que sua CNH estava prestes a ser suspensa devido a infrações acumuladas. A mensagem continha um link para regularizar a situação, mas ao investigar ele percebeu que o site não era oficial. Alguns escritórios de cobrança também estão adotando o mesmo tipo de pressão, enviando ameaças por torpedos e, em alguns casos, até mesmo pelo WhatsApp. A falta de uma punição rigorosa contra assédios financeiros e morais tem favorecido o crescimento de golpes no país. E a situação em Nova Friburgo confirma essa onda de golpes. De acordo com a Associação Nacional dos Detrans, a AND, casos semelhantes foram registrados em pelo menos 18 estados, como Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Pernambuco. A associação destaca que esses golpes têm se tornado cada vez mais sofisticados, enganando motoristas com páginas que imitam os sistemas oficiais do governo. E não é só motoristas que estão na linha de frente, não. As pessoas com alguma pendência financeira têm recebido ameaças de bloqueio de contas correntes enviadas por escritórios de cobrança. Todo cuidado é pouco. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Desde 1985, o crescimento de áreas urbanizadas no Brasil foi de 2,4 milhões de hectares, a um ritmo de 2,4% ao ano. No entanto, nesse mesmo período, áreas de encostas, consideradas mais suscetíveis a deslizamentos, apresentaram um aumento maior, de 3,3% ao ano. Os dados constam em levantamento do MAP Biomas. Apesar de a Lei Federal 6766 de 1979 não permitir o parcelamento do solo urbano em encostas com declividade superior a 30%, mais de 47 mil hectares de áreas urbanas foram encontrados nessas condições. A maioria fica localizada em cidades situadas na Mata Atlântica. Os maiores aumentos de áreas urbanas em encostas ocorreram no Rio de Janeiro, com crescimento de 811 hectares. São Paulo aparece na sequência, com aumento de 820 hectares. Belo Horizonte aparece em terceiro no ranking, com mais de 532 hectares. O levantamento também apresenta um alerta para os gestores municipais em relação ao crescimento da área urbana próximo a rios ou córregos. De acordo com o estudo, a cada 4 hectares de crescimento urbano, um foi em ponto localizado a 3 metros verticais ou menos de áreas passíveis de inundações
no período analisado. O mapeamento mostra ainda que houve crescimento das áreas de favelas. No caso, houve uma expansão de mais de 180 mil hectares entre 1985 e 2023. A região norte conta com 24% do total da área urbana em favelas no país. Reportagem Marquesan Araújo. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH. Até o último dia 18 de novembro, 50 municípios brasileiros estavam impedidos de receber o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A maioria dos entes pertence ao estado do Maranhão, que conta com 12 cidades bloqueadas. Na sequência, aparecem Minas Gerais com 11 e Paraíba com 8. A lista é composta por cidades como Careiro, no Amazonas, Caravelas, na Bahia, Icapuí, no Ceará, Vila Valério, no Espírito Santo, São Simão, Goiás e São José dos Basílios, no Maranhão. O especialista em orçamento público, César Lima, explica que o bloqueio dos repasses ocorre devido a dívidas com a União ou atrasos na prestação de contas. Dívidas não honradas, cuja União seja, por assim dizer, a fiadora, tenha garantias da União, então ele não honrou aquele compromisso, pagamento daquela dívida, e a União, como fiadora, vai ter que honrar, então ela bloqueia o FPM, no sentido de conseguir honrar o pagamento dessa dívida. Um outro são dívidas previdenciárias, seja de sistema próprio, seja os recursos que devem ser recolhidos à União. Para desbloquear o repasse, o gestor público deve identificar o órgão que determinou o congelamento. Em seguida, deve conhecer o motivo e regularizar a situação. Vale lembrar que a Prefeitura não perde os recursos bloqueados de forma definitiva. Eles ficam apenas congelados enquanto as pendências não são regularizadas. Na última terça-feira, as prefeituras brasileiras receberam cerca de 1,4 bilhão de reais referente ao segundo decênio de novembro do FPM. O valor corresponde a um recuo de aproximadamente 10% na comparação com o mesmo período do ano passado. São Paulo é o estado que recebe a maior parcela, com cerca de 176 milhões de reais. Entre os municípios paulistas, o destaque vai para cidades como Araçatuba, Araraquara e Atibaia, que contam com mais de 770 mil reais cada. Reportagem Marquesan Araújo. A magia do Natal vai tomar conta de Búzios nesta sexta 6 e no sábado 7 às 7h30 da noite na Praça do INEF, no bairro Rasa. A Prefeitura de Búzios, no estado do Rio de Janeiro, um dos pontos turísticos mais concorridos, está convidando os brasileiros e estrangeiros para a 4ª edição da Cantata de Natal, um espetáculo tido pelos organizadores como emocionante e que promete encantar moradores e visitantes. O tema desta edição é Emanuel, Deus Conosco. O musical será dirigido pelo renomado maestro Alberto Midon, com a adaptação vocal de Gléris Domingues, preparadora vocal do coral. O evento reúne 80 vozes do coral municipal e 40 vozes do coral infanto-juvenil, incluindo alunos da Escola Municipal João José de Carvalho. Eles serão acompanhados por uma orquestra ao vivo, prometendo destacar a apresentação. A noite de espetáculos conta ainda com participações especiais, como o grupo Valores Vocal, quinteto de vozes masculina vindo de Cuiabá, no Mato Grosso, e o grupo Brazilian Piper, banda de gaitas escocesas de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Já está no ar a plataforma Júris Racial. Lançado no mês da Consciência Negra, o site é um repositório de documentos que inclui legislação, decisões judiciais e textos acadêmicos, que tem como objetivo combater o racismo e promover a igualdade racial. A iniciativa mostra o reconhecimento das injustiças sofridas pela população negra e o compromisso do governo federal em promover ações para a reparação histórica. O site foi desenvolvido em uma parceria entre a AGU, a Advocacia Geral da União, o Ministério da Igualdade Racial,
Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do DF, além da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. A plataforma pode ser acessada pelo endereço jurisracial.agu.gov.br. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Raquel Mariano. Abastecer o carro com etanol segue vantajoso para o dono de carro Flex. Dados da Agência Nacional do Petróleo indicam que ele foi vendido nos últimos dias a R$ 4,04 o litro, na média do país, enquanto a gasolina saiu a R$ 6,10. O motorista, porém, não deve olhar apenas a diferença de R$ 2,06 de um combustível para o outro, mas analisar o desempenho do veículo dele. Na média, o carro Flex abastecido com gasolina roda 30% mais. Ou seja, na teoria, hoje o etanol valeria a pena, mesmo se custasse até R$ 4,27 por litro. Mas essa diferença de 30% no rendimento não é padrão e pode variar de veículo para veículo. Por isso, para alguns, a gasolina é o melhor negócio. Sem falar que os preços dos combustíveis também variam bastante, de uma região do país para outra. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF. 22 99951 0907. A Associação Brasileira de Imprensa emite nota e pede prisão a todos os golpistas. A entidade defende punição rigorosa de todos os militares das Forças Armadas envolvidos na tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo o comunicado da Associação Brasileira de Imprensa, diante da ameaça ao Estado Democrático de Direito, a nação exige a prisão de todos os envolvidos na conspiração palaciana, seja qual for a patente ou o cargo. O documento destaca as revelações descobertas de mensagens do tenente-coronel Mauro Cid, vazamentos de vídeos com declarações que a entidade considera inequívocas dos generais e almirantes. Também ressalta que o episódio de 8 de janeiro de 2023 foi uma parte clara de um projeto de perpetuação do poder a qualquer custo. Da Rádio 2, Fabíola Altran. A cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, já está se vestindo de luzes e encantos para receber a 4ª edição do evento Encanto de Natal, que promete transformar a cidade através do espetáculo que já está caracterizado como tradição para os friburguenses e turistas. Com o tema O Reino de Noel, o evento oferecerá uma experiência inédita e emocionante, repleta de magia, música e promessa de um ambiente de fantasia com ênfase na essência do Natal. O destaque principal da programação será o desfile de Natal, que acontece em 4 datas ao longo deste mês, neste sábado 7 e nos próximos sábados 14 e 21, sempre às 8 da noite. No domingo 22 às 7 da noite, o turista e o friburguense terão a última mostra do evento, que ocorre na principal avenida do centro da cidade, a Alberto Browne. O evento traz um cenário de luz, cor, música e tradição. Em cada detalhe da decoração, das apresentações e nas atrações, o espírito natalino será celebrado com emoção e alegria, prometendo, pelos organizadores, uma manifestação de euforia e satisfação. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, assinou durante a realização do G20 e a visita do presidente da China, Xi Jinping, ao Brasil, acordos internacionais que representaram a captação externa de mais de 25 bilhões de reais para financiar investimentos no Brasil. O banco recebeu mais de 347 milhões de reais em doações da Noruega e o compromisso de outros 289 milhões de reais dos Estados Unidos para o Fundo Amazônia. Segundo a instituição,
Desse montante, cerca de 8 bilhões de reais são em operações para disponibilização imediata dos recursos e o restante para a estruturação de futuras operações de empréstimo e investimento. Com a China, o BNDES assinou o contrato com a China Development Bank para a primeira operação de empréstimo em moeda chinesa, que corresponde a cerca de 4 bilhões de reais. O contrato, assinado com o maior banco de desenvolvimento do mundo, tem prazo de até 3 anos. A linha de crédito vai ser destinada a apoiar investimentos do BNDES nos diversos setores da economia brasileira e representa a ampliação da cooperação em moeda local entre os países, tema amplamente discutido no âmbito do BRICS, além de possibilitar a promoção do comércio bilateral entre China e Brasil. Da agência Rádio Gov, em Brasília, José Carlos Andrade. Em setembro, a arrecadação federal com impostos e outras receitas bateu recorde, chegando a 203 bilhões de reais. Os dados da Receita Federal apontam um aumento de 11,61% em comparação ao mesmo período do ano passado. O índice considera o montante após o desconto da inflação. Os números mostram também que a União teve o melhor desempenho arrecadatório no acumulado de janeiro a setembro, acumulando 1 trilhão e 900 milhões de reais, um acréscimo corrigido pelo IPCA de 9,68%. Houve também arrecadação extra no mês de dezembro, em razão da situação da calamidade ocorrida no Rio Grande do Sul pela prorrogação dos prazos para o recolhimento de tributos em alguns municípios. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.